Olá pessoal, vamos dar continuidade agora ao nosso estudo de equações diferenciais ordinárias, né? Tratando agora de um assunto que eu diria ser outra base fundamental para a gente começar a definir a resposta de estado nulo do nosso sistema. Então, na aula passada, a gente viu a resposta ao impulso, né? Que eu defini como sendo também a primeira parte para a gente começar a ver a resposta de estado nulo, certo? E essa é a segunda e última parte para a gente ter todo o fundamento necessário para posteriormente começar a calcular a resposta de estado nulo na nossa equação diferencial, certo? O assunto de hoje é a convolução, que se trata de uma operação matemática que a gente faz entre sinais que tem como resultado um terceiro sinal, certo? Então a gente vai ver aqui um dos tópicos que a gente vai ver, alguns dos, né? É a definição da convolução, certo? Que aqui já dá uma ideia do que é, nada mais é do que um processo de integração. Então, se eu tenho funções e aplico a integral, o resultado que eu obtenho é uma outra função. E posteriormente, após definido o que é essa convolução e como a gente consegue calculá-la, a gente vai compor essa operação de convolução juntamente com a resposta ao impulso, que a gente aprendeu a calcular na aula passada, e a partir disso definir o que é a resposta de estado nulo do nosso sistema, certo? Aqui a gente já tem uma ideia de que a nossa resposta de estado nulo nada mais é do que uma convolução entre a resposta ao impulso e outra coisa que a gente vai saber o que é, ou seja, a convolução entre dois sinais. E por fim, como dito na primeira aula, a gente sabe que nos sistemas lineares, certo? E por consequência nas equações diferenciais lineares, a gente consegue particionar a nossa resposta total em duas parcelas. Uma parcela que a gente chamou de resposta de entrada nula, e a gente viu na primeira aula como se calcula, e a resposta ao estado nulo, que a gente vai ver nessa aula. Então, a gente vai definir aqui também, formalmente, a nossa resposta total, ou seja, é a soma dessas duas componentes. A gente possivelmente vai ver um exemplo também de como se fazer isso. Bom, então vamos lá entrar um pouco mais a fundo no caráter teórico de o que é a convolução e sua definição matemática. Suponhamos que a gente tenha dois sinais, duas funções, x1 e x2 de t, certo? Essas duas funções, por conveniência que elas são funções contínuas, certo? Então, ao se aplicar a convolução entre x1 e x2, e a operação de convolução ela é indicada por esse asterisco, certo? Então, x1 asterisco com x2 é uma convolução. Ela é matematicamente igual a integração de menos infinito a infinito do produto de x1 em tal, certo? A variável tal, multiplicada por x2 em t menos tal, certo? E a integração que a gente faz é na variável tal. Mas, embora a gente esteja integrando na variável tal, a gente vai receber como resultado, ou seja, o resultado da convolução, um sinal em t, certo? Então, o resultado da nossa convolução aqui eu posso definir como um c, ele vai ser na variável t, certo? Mesmo que a gente esteja calculando em tal. E qual a função desse t aqui? Bem, a gente vai ver definitivamente o que significa, certo? Essa convolução, como calculá-la e, por consequência, a gente vai ver qual é o significado desse t, ok? Mas antes disso, vamos trazer aqui algumas das propriedades da nossa convolução, certo? A primeira é a propriedade comutativa, que eu diria que ser talvez a mais importante e eu vou explicar posteriormente por quê. Mas, basicamente, o que a propriedade comutativa nos diz é que a convolução entre um sinal x1 e x2 é a mesma coisa de eu convoluir o sinal x2 com x1. Então, aqui é aquela velha regra de a ordem dos fatores não altera o produto, certo? Então, basicamente, o que a gente tem é isso. E essa propriedade ela é bem fácil, relativamente fácil de ser demonstrada, certo? Então, eu vou escrevê-la aqui. A gente tem aqui x1 de t, convolução com x2 de t, é a mesma coisa que convoluir o sinal x2 com o sinal x1, certo? Então, a ordem aqui dos sinais na convolução não vai alterar em nada o nosso resultado. E a gente quer provar isso, certo? Qual o primeiro passo para a gente provar isso? A gente vai tomar a definição da convolução. Então, x1 convolução com x2 nada mais é do que a integral de menos infinito a infinito de x1 em tal multiplicado por x2 em t menos tal. E essa integral, lembrando, ela é feita na variável tal, certo? Bom, essa é a definição dessa convolução e a gente vai fazer uma substituição simples aqui. Vamos definir a variável z como sendo t menos tal, certo? Definida a variável z como sendo t menos tal, vamos calcular quem é o nosso dz. Então, dz é igual a menos d tal, certo?
Porque lembre que a gente está tratando aqui a variável t, embora ela não tenha um valor fixo, ela é uma incógnita para nós, mas ela não depende de tal, certo? E a gente está integrando a variável tal. A partir dessa definição também, da nossa variável z aqui, a gente pode extrair daqui que tal nada mais é do que t menos z. Certo? E eu vou aplicar todas essas substituições lá na definição da nossa convolução. Então, a gente tem que x1 de t convolução com x2 de t é igual a integral. Então, integral de x1 de tal. Só que quem é tal? É t menos z. Então, a gente faz x1 de t menos z. E x2 de t menos tal. Só que x2 de t menos tal é a nossa definição z, certo? Então, a gente fica com x2 de z. E quem é dt? dt é menos dz, certo? Mas esse menos ele é constante, ele vem de uma constante, né, que é o menos 1, a gente pode tirar da integral. Então, fica menos a integral de dz, certo? E quanto aos limites de integração? Bem, quando o tal tende a menos infinito, se a gente substituir o menos infinito aqui no tal, a gente fica com menos dá mais. Então, z tende a infinito. Positivo, certo? Analogamente, se a gente considerar tal tendendo a infinito, então a gente vai ter t menos infinito, que é o menos infinito, ou o infinito negativo, certo? E a propriedade da integral nos diz que eu posso trocar os limites de integração, certo? Eu posso inverter os limites de integração, desde que eu inverta também o sinal da nossa integral. Então, se eu inverter os limites de integração, colocando o infinito negativo para baixo e o infinito positivo para cima, a gente inverte também o sinal de menos, então fica mais. Então, essa integral fica positiva. E a gente só repete o integrando aqui, certo? t menos z, x2 de z dz. Se a gente olhar para essa integral e para a definição da nossa convolução, a gente vê que eles têm a mesma fórmula analítica, certo? A diferença é que o t menos a nossa variável de integração antes estava no x2, certo? E agora, nesse caso, ele está no x1. Então, o que foi que a gente fez? A gente apenas inverteu a convolução, ou seja, isso aqui é igual a x2 convolução com x1, certo? Então, a gente acabou de provar que x1 convolução com x2 é a mesma coisa que convoluir x2 com x1, certo? Então, essa é a propriedade comutativa da nossa convolução. A gente tem aqui outras propriedades, como a distributiva, ou seja, se eu tiver um sinal convoluído com a soma de outros dois sinais, é a mesma coisa de se calcular a convolução individualmente em cada sinal e somar essas duas convoluções. É só fazer a distributiva aqui, do nosso sinal de convolução com cada sinal individualmente da soma. Existe também a propriedade associativa. Se eu tiver um sinal convoluído com um sinal que é resultado de outra convolução, eu posso pegar esse sinal que anteriormente aqui estava, digamos que sozinho, né? Eu posso fazer o seguinte, ao invés de calcular essa convolução desse sinal com o resultado da convolução dos outros dois sinais, eu posso convoluir o primeiro sinal com o segundo e convoluir o resultado dessa convolução com o terceiro. A propriedade aqui, ela é bem simples, mas um pouco confusa de descrever, certo? Mas pela fórmula que a gente vê, que independente da convolução que eu calcular primeiro, o resultado vai ser igual, certo? Existe outra propriedade chamada de propriedade do deslocamento no tempo. Ou seja, se nós temos que C é o resultado da convolução de x1 com x2, então se a gente provocar um deslocamento no sinal 2, por exemplo, um deslocamento de t, a gente tem que esse mesmo deslocamento, certo? Esse deslocamento ele pode ser refletido para o sinal 1, certo? São iguais. E esse deslocamento, ou no sinal 2 ou no sinal 1, vai se resultar na nossa função, a função C, né, que é o resultado da convolução. Então, se eu aplicar um deslocamento em qualquer um dos dois sinais, esse deslocamento ele vai se refletir na nossa resposta final, no resultado da nossa convolução, certo? E analogamente, a gente pode afirmar que se o deslocamento temporal ele for aplicado simultaneamente nos dois sinais, ambos os deslocamentos, ou seja, o deslocamento do sinal 1 e o deslocamento do sinal 2, vão atuar sobre a resposta final, certo? Então, a gente tem aqui a presença do T1 e do T2 na nossa convolução final, certo? E essas são as propriedades da convolução e a definição da convolução. Por que eu não fiz a demonstração dessas outras propriedades, apenas da propriedade comutativa? Porque eu diria que dentre essas, a comutativa ela vai ser a mais importante para a gente. Porque, no geral, a gente vai sempre estar convoluindo dois sinais, né? E esses dois sinais eles podem ter formas analíticas bem diferentes. Então, veja que a gente tem que aplicar para calcular a convolução, na definição da convolução, né? A gente tem que aplicar ao argumento de um dos dois sinais essa expressão aqui, t menos tal, certo? E dependendo da expressão que a gente está aplicando, ou seja, dependendo desse x2, esse procedimento de convolução, o cálculo dessa integral, ele pode ser um pouco dificultado, certo? Então, se eu tiver uma função x1
em que ao aplicar essa operação t menos tal, eu posso calcular essa integral de forma mais fácil. Então a gente tem que a propriedade da comutatividade, que nos diz que independente da ordem da convolução, o resultado é a mesma, a gente tem que essa propriedade ela vai nos ajudar um pouco, certo? Ela pode ser um facilitador na hora de se calcular essa convolução. Certo? E para exemplificar como se calcular uma convolução, a gente vai ver aqui, a gente vai tentar aqui na verdade, calcular a convolução entre dois sinais, certo? A gente vai ter um sinal que eu vou chamar de x1 de t, que é igual a exponencial de lambda t, u de t, certo? E o segundo sinal é x2 de t é igual a u de t. Esse u de t é aquela função rampa, né? Que ela é 1 para valores maiores que 0, certo? E 0 para valores menores que 0. Então, o u de t junto com a exponencial nos diz que esse sinal x1 de t é um sinal causal, certo? E a gente vai considerar aqui que esse lambda, nesse caso, ele vai ser maior do que 0. Então, a gente tem essas duas funções e vamos ter que aplicar a convolução entre elas, certo? E a gente vai ver que o procedimento de resolução de convolução, ele não é puramente matemático, ele não é puramente operacional aqui. A gente não vai ter que calcular somente essa integral. Na verdade, antes de calcular essa integral, a gente vai ter que fazer aqui uma análise geométrica das curvas que cada função dessa representa, certo? Então, cada sinal desse representa uma curva específica. A gente vai ver que curvas são essas, como calcular essa convolução unindo a parte operacional, a parte matemática operacional e uma parte um pouco mais geométrica. Ok? Então, vamos ver aqui como são as curvas, qual é o comportamento das curvas dessas duas funções, certo? Desses dois sinais. Certo, pessoal? Aqui a gente tem as curvas que representam os nossos dois sinais, certo? Com a curva em vermelho sendo o nosso x2, certo? x2 de t, que é igual a u de t, e a curva em azul sendo o nosso x1. Então, x1 de t é igual a exponencial de lambda t, u de t. Lembrando que o lambda aqui é maior do que 0. Portanto, a gente tem que na origem ambas as funções são iguais a 1, certo? No ponto 0, ambas as funções são iguais a 1. A exponencial ela é crescente e o u de t ele é constante 1. Então, o nosso problema de calcular a convolução, ele vai se dividir essencialmente aqui em 4 passos básicos. Vocês vão sempre poder aplicar esses 4 passos no cálculo das convoluções, certo? Para facilitar, a gente está unindo as operações matemáticas, certo? Ou seja, uma análise operacional juntamente com a análise gráfica. Então, esses são os gráficos das duas funções. A gente viu que para calcular a convolução de x1 com x2, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente tem a integral, certo? De menos infinito a mais infinito de x1 de tal multiplicado por x2 de t menos tal. Isso tudo integrado na variável tal, certo? E a gente vai entender o que significa esse t menos tal aqui e esse tal. Vamos primeiro calcular quem é x1 de tal. Então, x1 de tal é igual a... É só substituir aqui nessa exponencial e nesse u de t, o t por tal. Então, x1 de tal é exponencial de lambda tal, u de tal, certo? Então, a gente já encontrou essa primeira parcela da nossa integral. Agora, vamos para a segunda parcela, x2 de t menos tal. Então, x2 de t menos tal é igual a quem? A u, certo? Que é a função de t menos tal. Bom, essa é a operação básica simples. A gente só substitui o argumento das duas funções, certo? Dos dois sinais. E graficamente, qual o significado disso? Bem, graficamente, só mudar a variável não muda o gráfico, certo? A gente mudou apenas de t para tal, mas a expressão ficou a mesma. A questão é que o argumento dessa função x2, quando a gente antes era tal, certo? Porque a gente está integrando a variável tal. Então, o menos tal aqui, quando a gente inverte o sinal do argumento de uma função, o que a gente faz essencialmente com ela? A gente inverte o gráfico dela, a gente aplica uma simetria nesse gráfico em relação ao eixo y, certo? Então, antes a gente tinha que essa reta estava sobre o semiplano positivo do nosso plano cartesiano, certo? Ele estava nessa parte aqui, esse gráfico do x2, como a gente pode ver aqui, certo? Só que agora, ao aplicar o menos tal, esquecendo esse t aqui primeiramente, vamos esquecer esse t, aplicando o menos tal, a gente fez uma inversão nesse gráfico, certo? Então, esse gráfico foi refletido em relação ao eixo y, certo? Bom, a gente fez a reflexão e posteriormente somou um t aqui, certo? Porque afinal, isso aqui é a mesma coisa que u de menos tal mais t, certo? Então a gente somou um t. E qual o significado de somar um t no argumento de uma função? Você somar um t no argumento de uma função significa deslocar ela em t. Então, se a gente somou
e o t é positivo, o gráfico daquela função, que antes estava sobre o semiplano negativo de x, certo? Ele estava no semi-eixo negativo de x, ele vai agora transladar t unidades para o lado. Então aqui a gente tem t. Então basicamente esse é o significado gráfico daquela operação que a gente fez. Primeiro a gente inverteu, depois a gente somou um t, e esse t vai provocar um deslocamento. Se for positivo, o deslocamento é para a direita, se o t for negativo, o deslocamento é para a esquerda. Então agora, tendo as duas funções e os significados gráficos dela, a gente vai aplicar elas na convolução, certo? x1, eu não vou escrever aqui a variável, vou colocar apenas x1 convolução com x2 é igual a integral de menos infinito a infinito de x1 de tal. Só que se a gente voltar aqui um pouco, a gente vai ver que x1 de tal é quem? Exponencial de lambda tal, u de tal, certo? Então, a gente tem exponencial de lambda tal, que a gente só fez trocar a variável, certo? U de tal. Essa função x1 vai estar multiplicada por x2 de t menos tal. E quem é x2 de t menos tal? Sendo x2 o u. Então, vai ser u de t menos tal, certo? Tudo isso integrado em d tal. Então, a gente vai ter que analisar o seguinte. Como agora calcular essa integral de menos infinito a infinito desse produto? Então, vamos considerar o seguinte. Vamos inicialmente analisar aquele caso em que a gente só inverte a função antes de somar com o t, certo? Então, a gente fez aquela inversão, a gente refletiu simetricamente em relação ao eixo y e esse é o resultado. Se eu calcular o produto entre essas duas funções, qual que vai ser o resultado? Então, o que eu quero é x1 de tal vezes x2 de menos tal, certo? Quem é que vai ser esse resultado? Bem, a gente tem que, para os valores de tal menor do que zero, ou seja, para esses valores aqui, os valores negativos, a gente tem que o nosso x1 ele é zero, porque ele não está definido aqui. Só quem está definido aqui é o x2, certo? Então, a gente tem que x1 vezes x2 é igual a zero se tal menor do que zero, porque apenas uma das funções está definida nesse intervalo. E para tal maior do que zero, para tal maior que zero, a gente tem que x2 é zero, porém x1 está bem definido, certo? Então a gente vai ter o seguinte, que x1 de tal vezes x2 de menos tal também é igual a zero se a gente considerar tal maior que zero, certo? Então a gente tem aqui basicamente todos os valores reais, exceto no ponto zero, ok? Então, se a gente considerar tal igual a zero, quem vai ser esse produto? x1 de tal vezes x2 de menos tal. Bom, esse produto a gente vai ter que ver. As duas funções estão definidas em zero? Sim, ambas estão definidas em zero. E qual o valor delas em zero? Ambas as funções é igual a 1 em zero, certo? Então, em zero, já que elas estão bem definidas, a gente vai ter que x1 de tal vezes x2 de tal em zero vai ser igual a 1, justamente porque ambas são iguais a 1. Então, na convolução, a gente tem que tomar esse cuidado de analisar os intervalos em que cada função está definida, certo? Então, quando a gente aplicar aquela soma do t, a gente tem que analisar o intervalo para definir os nossos limites de integração, certo? Então, aqui nesse caso, quando eu apliquei um t, se a gente considerar, por exemplo, que o t é menor do que zero, o que aconteceria com esse gráfico? Ao invés de vir para a direita, ele estaria na esquerda. Então, esse gráfico estaria deslocado totalmente para a esquerda, de modo que não haveria interseção entre as funções x1 e x2. Em nenhum intervalo haveria interseção entre x1 e x2. Se não haver interseção e a gente não ter esse intervalo em que ambas estão definidas, então essa convolução seria zero, certo? Porque o produto das duas seria igual a zero. Lembrando desses casos aqui que a gente está analisando. Por exemplo, se a gente somasse aqui um t que fosse negativo, então se eu, por exemplo, eu colocasse um t igual a menos 2, por exemplo, esse gráfico aqui, a ponta desse gráfico, ele seria deslocado para o menos 2, certo? De modo que aqui, essa função não seria definida. Se ela não seria definida nesse intervalo, ela não estaria definida em zero. Então, tanto para t menor que zero, quanto para t maior que zero, não haveria interseção das duas funções. Também não haveria t igual a zero. Então, aquela integral da convolução seria nula. Nesse caso aqui, é a mesma coisa. Se a gente somar um t negativo, ou seja, para t menor do que zero, não há região de interseção. Então, x1 convolução com x2 é igual a zero. E se a gente considerar agora para t maior ou igual a zero, a gente viu que no ponto zero vai ter interseção. Então, a gente sabe que a convolução existe, certo? E quanto ao resultado de t maior do que zero, para o resultado maior que zero? Bem, a gente está vendo aqui que, de fato, vai ter interseção, porque ambas as funções elas estão definidas nesse intervalo. Daqui em diante, a gente vai ter que a convolução é zero. Por quê? Porque apenas a função exponencial está definida nesse intervalo maior do que t. Então,
de 0 a t, a gente vê que a convolução é diferente de 0. Então, esse é o único intervalo que nos interessa. Então, ao invés de analisar para t maior ou igual a 0, a gente vai analisar o seguinte intervalo. Tal maior ou igual a 0 e menor ou igual do que t. Nesse caso, quem é a nossa convolução? x1 com x2 é igual a justamente esse intervalo, 0 a t, de... Aí quem são nossas funções? A exponencial de lambda t. E nesse intervalo, entre 0 e t, sendo t positivo, o nosso u de t é igual a 1, certo? Então, eu fico com exponencial de lambda t vezes 1. Então, fico só com exponencial de lambda t. Analogamente, isso ocorre para o caso dessa função, certo? A gente tem que, para essa função aqui, u de t, se t menos t é maior que 0, a gente tem que u de t menos tal é igual a 1. Então, a gente pode ver que tal menor ou igual a t, então se tal for menor ou igual a t, a função u de t é 1. E é justamente o que acontece, ó. Tal é menor ou igual a t. Então aquela função u de t menos tal também vai ser 1. Então a gente vai ter o seguinte, exponencial de lambda tal vezes 1 dt, certo? Então a gente vai ter exponencial de lambda t de tal, certo? Aqui não é t, aqui é tal. Desculpem o erro. Pronto, agora a gente tem uma integral aqui que a gente sabe, a gente conhece qual é a primitiva dessa função, certo? Então a gente pode dizer que x1 convolução com x2 é igual. Quem é a integral de exponencial de lambda t? Nada mais é do que 1 sobre lambda exponencial de lambda t. Isso vai ser calculado nos limites de 0 a t. Então isso aqui é igual a exponencial de lambda. Desculpe novamente, aqui é tal e não t. Só que quando a gente substituir o primeiro limite vai virar t, certo? Então vai ser exponencial de lambda t sobre lambda menos o valor dessa primitiva no zero, certo? A gente vai ter exponencial de 0, é 1. Então a gente vai ter 1 menos lambda, ok? De modo que se a gente reorganizar toda essa expressão, a gente vai ter o seguinte. Convolução desses dois sinais vai ser exponencial de lambda t menos 1 sobre lambda, certo? E essa é o resultado da convolução. E lembre-se, a convolução ela vai ser sempre na variável t, certo? Embora a gente esteja integrando em tal, o resultado da convolução vai ser na variável t. Então, esse é o resultado da convolução. E se vocês forem lá no livro do Lattes, eu não me recordo exatamente em qual página, mas acredito eu que seja no capítulo 2 ou 3, ele dá uma tabela de convoluções entre funções. E vocês vão ver que esse é, acho que, o segundo exemplo da tabela da convolução. Se vocês forem lá, o resultado e verificarem o resultado, vai ser exatamente igual a isso. Na verdade, acho que lá está escrito de outra forma. Lá está escrito assim, convolução de x1 com x2 é igual a 1 menos exponencial de lambda t sobre menos lambda. Algebricamente, esses resultados são iguais, certo? Lembrando que esse lambda aqui, esse lambda é positivo. O resultado é o mesmo para o lambda negativo, certo? Mas eu apenas restringi a ser positivo para que ficasse em concordância com o gráfico que eu coloquei, certo? Ficasse em concordância com esse gráfico. Mas o resultado em si ele é o mesmo, independente do lambda. Então, essa é a forma que a gente tem de calcular a convolução, certo? A gente pode definir todo esse procedimento em 4 passos básicos. Qual é o primeiro passo que a gente faz? A gente pega a definição da convolução, certo? E substitui o t por tal. Então, em cada sinal a gente substitui t por tal. E lembrando que um dos sinais vai ficar com t menos tal. E aqui vem aquela facilitação que eu falei antes. Veja que os sinais x e x2 têm expressões bem diferentes. Aqui a gente tem uma exponencial, certo? Então é mais fácil aplicar esse t menos tal na função mais simples, que é o u de t. Se eu aplicar para a exponencial, o resultado vai ser o mesmo. Vocês podem até verificar isso. O resultado vai ser o mesmo. Mas quanto a questões operacionais, a gente provavelmente vai fazer menos operações matemáticas se esse t menos tal for aplicado à função mais simples, que foi o que eu fiz. Então a gente faz a substituição. Depois verifica como fica o gráfico da nossa função refletida sobre o eixo y, certo? Então a gente reflete uma das funções em relação ao eixo y e verifica como fica o gráfico. Depois a gente soma o t. Aquele t que é uma incógnita, ou seja, ele pode adquirir tanto valores positivos quanto negativos. Aí depois a gente soma o t e verifica os intervalos em comuns que elas estão definidas. Para os intervalos em que elas não estão definidas, ou que em qualquer uma delas seja igual a 0, a gente vai ter que a convolução, nesse caso, vai ser nula. Certo? A gente só vai ter convolução de fato quando a gente tiver um intervalo bem definido em que as duas funções existam, certo? Ou seja, sejam diferentes de 0 naquele intervalo. E esse intervalo vai ser o nosso limite de integração, certo? Então a gente muda os limites de integração daquela convolução, certo? De 0 a t e faz a adequação aqui necessária em cada função, ou seja, a gente retira esses u de t's aqui, certo? E por fim, o último passo é calcular essa integral. A
A gente calcula analiticamente, acha uma primitiva e depois substitui os valores do nosso intervalo de integração, certo? E por fim a gente chega na convolução. Esse é o resultado da nossa convolução que a gente acabou de ver. E esse é o procedimento da gente calcular a convolução, certo? Matematicamente e graficamente, a gente viu como se calcular essa convolução. E agora, por que essa convolução é importante? Bem, vamos voltar lá para aquela nossa definição da equação diferencial, que ela está definida em termos dos polinômios, né? Q de D, P de D, mas a equação diferencial é a mesma, certo? E a gente quer calcular aquele y1 de t, que é a nossa resposta de estado nulo. A resposta de estado nulo, ela é matematicamente definida como sendo a convolução entre o meu sinal de entrada, ou seja, o meu x de t, e a minha resposta ao impulso. Então, quando eu faço a convolução entre o meu sinal de entrada e a minha resposta ao impulso, eu vou ter como resultado a resposta de estado nulo do nosso sistema. E é por isso que é tão importante a gente estudar a resposta ao impulso e o procedimento de convolução de sinais, porque a composição dessas duas coisas, a composição desses dois procedimentos nos resulta na resposta de estado nulo do nosso sistema. Então agora, sabendo como se calcula a resposta ao impulso e sabendo como calcular a convolução entre sinais, vocês já são capazes de calcular a resposta de estado nulo de qualquer equação diferencial, da equação diferencial de qualquer sistema. E por fim, a gente tem a resposta total, certo? A resposta total nada mais é do que a soma de y0, que é a nossa resposta de entrada nula, com o y1 de t, que é a nossa resposta de estado nulo. A resposta de estado nulo, ela é dada sempre pela convolução entre o sinal de entrada e a resposta ao impulso, certo? Isso sempre vai ser fixo. E a nossa resposta de entrada nula, bem, ela vai depender, como a gente viu, das suas raízes características, certo? Então, essencialmente, ela tem três formas analíticas que podem aparecer. Aquelas cujas raízes características do nosso polinômio são reais e distintas. Então, eu vou ter um modo característico para cada raiz, certo? Eu vou ter um exponencial e a soma dessa exponencial vai ser a nossa resposta de entrada nula. Analogamente, a gente pode ter raízes repetidas no nosso polinômio característico, certo? E para as raízes repetidas, a gente viu. Apenas uma exponencial vai ser definida, mas existirão aqui constantes e termos t's aqui, onde esse t ele pode receber uma potência qualquer, dependendo da ordem da nossa equação diferencial, que vão resultar em uma resposta de entrada nula desse tipo. E por fim, a gente pode ter raízes complexas, cujo formato da nossa resposta de entrada nula vai ser produto de uma exponencial com um cosseno. Então, a gente pode ter esses três tipos de resposta total. Na verdade, não é a resposta total que está variando. Em termos gerais, sim, é a resposta total que está variando, mas o que está variando essa resposta total é justamente a nossa resposta de entrada nula. Tem três casos possíveis, certo? E lembrando que a resposta de estado nulo ela é sempre dada pela a mesma expressão, é a convolução do nosso sinal de entrada com a nossa resposta ao impulso, certo? Então, essa é a maneira mais geral que a gente tem, certo? Essa é a maneira que a gente está vendo aqui de como se calcular a resposta total de uma equação diferencial linear. Equação diferencial linear, coeficientes constantes. Então, a gente faz todos esses procedimentos para calcular aqui a resposta total da nossa equação diferencial, certo? E a gente vai ter um exemplo aqui, um exemplo prático para a gente fazer todos aqueles procedimentos que a gente viu, certo? Encontrar a resposta de entrada nula, a resposta ao impulso, convoluir a resposta ao impulso com a entrada para encontrar a nossa resposta total. Certo? Então vamos fazer esse exemplo aqui. Tem o seguinte enunciado. A gente tem a seguinte equação diferencial. D2, ou seja, a derivada de segunda ordem, mais 3D, que é a derivada de primeira ordem, mais 2, y de t, sendo y de t a resposta, certo? Que a gente quer encontrar d de x de t. Então, aqui a questão ela já nos dá os polinômios, certo? Sendo esse aqui o nosso q de d e esse aqui o nosso p de d. Certo? Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar a resposta de entrada nula. Foi a primeira coisa que a gente aprendeu. Então, resposta de entrada nula, certo? Como é que a gente encontra a resposta de entrada nula? A gente tem que encontrar as raízes do nosso polinômio característico Q de lambda, certo? Então, Q de lambda é igual a zero. A gente pega o polinômio Q, substitui D por lambda, então a gente tem lambda ao quadrado mais 3D mais 2, 3 lambda mais 2, isso igual a zero. Se a gente calcular as raízes desse polinômio, a gente pode ter acesso a ela aqui de forma bem simples, e a gente vê que lambda mais 1,
lambda mais 2 é igual a zero, certo? Eu explicitei aqui esse polinômio em termos das suas raízes. Então, a gente tem que as raízes são lambda 1 é igual a menos 1 e lambda 2 é igual a menos 2. Ou seja, a gente tem duas raízes características que são reais e distintas, certo? Então, nesse caso, quem é que vai ser nosso y0 de t, a nossa resposta de entrada nula? Vai ser k1 exponencial de lambda 1. Mas quem é lambda 1? É menos 1, então fica menos t, mais K2, a exponencial de menos 2t, que é o lambda 2. Então, essa é a expressão da nossa resposta de entrada nula. A gente só tem que descobrir agora quem é K1 e K2. Como é que fazemos isso? A gente faz isso olhando para as condições iniciais. Então, a gente tem que y0 de 0 é igual a 0, y ponto de 0 em 0 é menos 5. Então, a gente tem que... Primeiro, vamos calcular quem é a derivada de y0. Então, y0 ponto de t é igual a menos k1, que é a derivada da primeira parcela, menos 2k2 exponencial de menos 2t, certo? Então, essa é a derivada. Agora, a gente vê de acordo com as condições iniciais. Então, y0 de 0, 0 menos, né? Esse 0 menos diz respeito à nossa resposta de entrada nula, certo? Vai ser igual a k1, exponencial de 0 é 1, fica k1 mais exponencial de 0 é 1, k2. Só que quem é y0 de 0? É igual a 0, certo? Bem, essa é a minha primeira equação. A gente tem que, na segunda condição inicial, a gente tem que y0 ponto em 0, a gente substitui 0 aqui, então fica igual a exponencial de 0 é 1, né? Então fica menos k1 menos 2k2, isso aqui é igual. Quem é y0 ponto de 0? É menos 5. Então a gente tem aqui duas equações e duas incógnitas. A gente resolve o sistema e encontra quem é k1 e k2. Se eu somar essas duas equações, a gente vai ter que k1 corta com k1, menos 2k2 com k2 dá menos 1, então fica com menos k2 é igual a menos 5. Ou seja, K2 é igual a 5. Dessa primeira equação, a gente teria que K2 é igual a menos K1. Então, a gente conclui que K1 é igual a menos 5. Achamos K1 e K2, então temos a resposta de entrada nula. É igual. Vamos ver lá em cima quem era aqui. É K1 exponencial de menos t. Então, quem é K1? Menos 5 exponencial de menos t, mais K2, que é 5, exponencial de menos 2t, certo? Então, a gente achou aqui a nossa resposta de entrada nula. O que nos falta agora para achar a resposta total é encontrar a resposta de estado nulo. Só que antes, a gente vai ver quem é a resposta ao impulso, certo? Então, a gente vai ver quem é. A gente calculou aqui, y0, bateu com o resultado que a gente encontrou. A gente agora vai calcular a resposta ao impulso, certo? E quem é a resposta ao impulso? A gente chama a resposta ao impulso de h de t. É igual a b0, impulso de t, certo? Mais P de D, YN de T, tudo isso aqui, o de T, certo? Que é um sinal causal. Vamos lá, quem é o B0? Se a gente voltar lá na nossa equação diferencial, aqui, a gente tem que a ordem da maior derivada associada ao nosso sinal de saída é maior do que a ordem da maior derivada associada ao nosso sinal de entrada, certo? Porque aqui a gente tem uma derivada de ordem 2 e aqui a gente tem uma derivada de ordem 1. Então, nesse caso, nessas condições, a gente tem que B0 é 0, certo? Então, toda essa parcela aqui, ela vai para 0. Falta agora a gente encontrar quem é YN, certo? A gente viu que YN é dado pelos modos característicos. E isso a gente já achou, os modos característicos a gente já achou, que é justamente essas duas exponenciais, certo? Então eu vou escrever yn de t como sendo C1 exponencial de menos t mais C2 exponencial de menos 2t. Como que a gente encontra C1 e C2? Pelas condições iniciais associadas à resposta ao impulso, certo? A gente tem que, como a gente tem uma equação diferencial de ordem 2, né? Nesse tipo de equação diferencial, onde a ordem é maior do que 1, a gente vai ter mais de uma condição inicial, certo? Para uma equação diferencial de ordem 2, a gente vai ter duas condições iniciais. E a gente sabe que a última condição inicial, ou seja, a condição inicial relativa à derivada de ordem n-1, vai ser 1, certo? E quem é a derivada de ordem n-1? O n nesse caso é 2, certo? Então, yn de 0, n-1 é igual a 1. Só que quem é n nesse caso? É 2. Então aqui a gente fica a derivada de primeira ordem em 0 é igual a 1. Essa é uma das condições iniciais. E quem é a outra? É o yn em 0, que a gente viu que qualquer outra condição inicial é igual a 0. Então essas são nossas duas condições iniciais para achar C1 e C2. Começando por yn de 0 é igual a C1 exponencial de 0 é 1. Então fica só C1 mais C2 exponencial de 0 também é 1. Isso aqui é igual a 0. Vou chamar isso aqui de
equação 3. A outra condição inicial é associada à derivada dessa função. Então, vamos ter que derivar essa função. Então, yn ponto de t é igual a quem? A derivada da primeira exponencial. Então, a gente fica com menos C1 exponencial de menos t, a derivada da segunda exponencial. A gente vai ficar com menos 2C2 exponencial de menos 2t. A gente tem que essa função em zero, ou seja, yn ponto em zero é igual a menos C1 menos 2C2, que é igual a quanto? Que é igual a 1, certo? Esse aqui vai ser o nosso resultado 4. Então, se eu somar 3 e 4, a gente vai ter que C1 vai embora. Menos 2C2 com C2 dá menos C2 e 1 com 0 dá 1. Então, a gente tem que menos C2 é igual a 1. Ou seja, C2 é igual a menos 1, certo? E da primeira equação a gente tira que C1 é igual a menos C2. Então, C1 é igual a menos 1, C1 é igual a 1, certo? Então, a gente vai ter que o yn de t é igual a C1, que é 1 exponencial de menos t, mais C2, só que C2 é negativo, então fica menos 2t. E por fim, para a gente encontrar a resposta ao impulso final, a gente tem que aplicar o P de D, certo? E se a gente olhar lá na equação diferencial, nosso P de D é igual a D. Então, a gente tem que tomar a derivada daquele yn. Então, tomando a derivada desse yn, ou seja, D de yn de t, é igual a menos exponencial de menos t, mais 2, né? Porque aqui é menos, esqueci de colocar. Esse 2 desce negativo, então fica positivo. Exponencial de menos 2t, certo? Então, agora, a gente tem que a nossa resposta ao impulso é igual a B0 vezes o impulso, só que o B0 é 0. Então, fica só o P de D, certo? Sendo o P de D a derivada de yn. Então, fica menos t mais 2 exponencial de menos 2t, certo? Então, essa é a nossa resposta ao impulso. E por fim, o que falta a gente encontrar agora? Falta a gente encontrar a nossa resposta de estado nulo, certo? E quem é a nossa resposta de estado nulo? Que a gente vai chamar de y1 de t. Nada mais é do que convolução entre x, que é a nossa entrada, com o h de t. Bom, e como eu já resolvi uma convolução nessa aula de hoje, eu vou deixar para vocês resolverem essa convolução e chegar no resultado da resposta de estado nulo. Isso aqui é a resposta ao impulso, certo? Que a gente encontrou. E que ele faz a convolução com a nossa entrada. Então, a resposta de estado nulo vai ser toda essa expressão. Então, tentem resolver aquela convolução e vejam se vocês chegam nessa resposta. Lembre-se de usar as propriedades que a gente viu no início da aula. Por hoje é isso, pessoal. Espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma. E estaremos trazendo uma outra aula, certo? Também de equações diferenciais, só que com um método alternativo de se resolver. Então, a gente vai usar o que a gente chama de método clássico de resolução de equações diferenciais. As equações diferenciais serão as mesmas. Serão equações diferenciais ordinárias, lineares, com coeficientes constantes. Só que a gente vai ver uma outra abordagem de como se resolver, certo? Treinem essa parte, essa resolução de equações diferenciais. Esse outro método, ele é independente desse. Tem algumas coisas que são bem similares ao que a gente fez, a gente vai repetir, certo? Mas a gente vai ver também qual a diferença, por que é similar e não igual. Então, é isso.